Investidor V4 Company, bem-vindo a mais um episódio do podcast The Partnership by V4. Podcast que busca trazer referências, pessoas que são aculturadas, que vivem o espírito V4 Company. E hoje eu tenho o prazer de ter comigo alguém que cumpre todos esses requisitos e não cumpre só porque tem que cumprir. Cumpre porque é. Cumpre porque é uma referência na rede V4 Company daquilo que faz. Me acompanhe recebendo Ricardo Basiotti, conhecido como Basiotti. Basiotti, bem-vindo ao podcast The Partnership by V4. É um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Já conheci o estúdio aqui de longa data, mas estar sentado aqui gravando com você. Você é uma referência para mim também, Jonathan. Bacana. E eu fico muito feliz de estar aqui podendo contar um pouco da minha história e também mostrar como outros players podem atingir esse nível de cultura, de engajamento e de buscar sempre mais dentro da V4 Company. Fantástico. Isso aqui para você, nessa câmera aqui, lembre-se de uma coisa, a V4 tem a plataforma Stage, nossa plataforma de cursos e treinamentos que busca fazer com que todos os investidores da rede aumentem o seu nível de consciência, se especializem, sejam reconhecidos como os melhores no que fazem. Não há outro caminho, não é mesmo, Basiotti? A não ser pelo estudo. A educação transforma vidas e carreiras. Fantástico. Agora vamos lá. Todo mundo quer saber, que está nos assistindo, que vai nos assistir, quem é Ricardo Basiotti sem dizer o que tu faz? Essa é uma pergunta excelente. Eu quero saber de coração quem é Basiotti sem dizer o que tu faz. Para mim é bem clara a definição. Eu sou um apaixonado por novos desafios. É isso que me motiva todo dia, é isso que eu venho fazendo na V4, é isso que eu busquei fazer na minha vida. Novos desafios sempre. Claro, me preparando para eles, não na loucura, mas novos desafios. Esse é o Basiotti, o cara que busca novos desafios sempre. Que legal. Vamos lá, você consegue contar pra gente algum grande desafio da sua vida? Pode ser um da V4, né? Antes de nós falarmos como tu chegou na V4, eu já vou chegar aqui, rachando lenha. Conta pra gente, Basiotti, qual que foi um grande desafio que você passou, um que vem na sua cabeça, o projeto tal, cliente tal, qual foi? Eu tenho um pré-pandemia em que a V4 era outra V4 Company. Eu costumo falar para o pessoal da rede que a gente fala, quando era mato. Não era mato, cara. Era semente ainda. Não estava o mato crescendo, né? A gente tinha Action Coach, que era um projeto que tinha 10 ou 12 países, mais de 13 moedas, para fazer funcionar isso. 2019, 20, para 21 ali. É absurdamente complicado. Mas o maior desafio de todos, e é um dos maiores cases que eu tenho na minha carreira V4, foi com a rede Sorri Fácil. A gente fez a expansão para o Uruguai. Eu comandei os criativos dessa fase aí. Fiquei um pouco de account ali também, mas era criativo da campanha do Uruguai. E aí conseguimos leads a 2 centavos de real. Por quê? Nossa. Absurdo, nunca mais vai acontecer isso. 2 centavos de real. No Uruguai não é forte a ortodontia. Não era na época. Então era um mercado muito inexplorado. Quando você converte o peso uruguaio para real, não vale nada o peso uruguaio. Na época não valia nada. Então não tinha ninguém anunciando. A gente anunciando, convertendo para peso uruguaio, 2 centavos de real. O desafio foi o quê? Encontrar tudo isso. Porque o dono da rede, ele era muito cético em avançar para lá. Foi muita conversa, muita pesquisa. Pesquisa é fundamental para fazer um projeto andar. E após toda essa fase anterior a pôr campanha para rodar, a sentar no Photoshop e fazer criativo, é que tudo funcionou. Então, o maior desafio foi fazer isso antes de sentar na máquina, antes de subir campanha. E esse é um dos pontos que eu mais defendo hoje. É tão antiga essa história, mas até hoje ela é atual. Que bacana. Uma expansão internacional. Olha que experiência bacana. Olha que coisa legal para o seu capítulo aqui na V4 Company. Falando do seu capítulo, Basiotti, eu quero saber a tua história profissional, né, até chegar na V4 Company. O que te fez entrar na V4 Company? Qual foi o caminho? Que eu sei que foi um caminho muito interessante. Você entrou na V4 Company. É bem maluco o começo dele, né? Eu vou passar rapidamente pelo início, mas eu era do direito, não tinha nada... Olha aí, um colega. É um colega. Eu não tinha nada a ver com a área de criação. O meu avô queria que eu estudasse direito. Fui lá, cumpri, ele me viu, foi feliz, tudo mais. Só que, posteriormente, eu vi que, cara, não queria, não gostava, não era o que ia me motivar.
E como eu era de um direito eleitoral, político ali, convivia muito com campanhas eleitorais, que é algo que a V4 não faz hoje por N motivos. Não faz sentido a V4 estar envolvida nisso. Eu comecei com isso. E aí me aproximando do marketing cada vez mais, para depois estudar marketing. Tá? Estudei, me formei. Mas quando eu entro no mercado de trabalho do marketing, por uma grande empresa lá atrás, eu, cara, estava bem colocado, ganhava muito bem para a época, só que eu me vi mais uma vez infeliz. Assim como no direito, eu vi, cara, é aqui que eu tenho que estar. Era um bom emprego, um ótimo emprego, pessoas vão brigar a vida inteira para ter um bom emprego como aquele, e eu gostaria que chegassem, algumas não vão conseguir chegar por falta, talvez, de empenho ou de estudo, de buscar mais informação, sim. Mas eu estava lá. Cara, eu quero algo mais. E eu comecei a ver, nessa época, trabalhando ainda nessa grande empresa, algumas comunicações na internet, de uma tal de V4 Company, um tal de Denner Lippert falando... Que ano era isso? 2018 para 2019. Nossa, nós já tínhamos começado o modelo de franquia nesse momento? Quando eu cheguei, já tinha ali pelo menos umas 50 franquias. Era muito pouco. Muito incipiente ainda. Era muito. E depois eu ouvi as histórias da V4 Fashion Market lá atrás, mas eu não peguei esse comecinho. Mas voltando à minha história. Então, comecei a assistir ali e falei, cara, diferente isso. Lógico, eu trabalhei em agência, fiz freela para agência. Era tudo muito engessado. Quando o Denner vem falando assim, não, vamos cobrar BV, isso aqui tá fadado ao fracasso, porque o seu cliente, do seu cliente tem que focar em venda. Cara, legal, bacana isso. Comecei a acompanhar mais, maratonei tudo que tinha de Denner e Gruzinski na época lá, pra você ver como que é antigo, muito antigo isso. Sim. E aí falei, cara, vou tentar, por que não tentar ali, né? Só que assim, como eu falei, eu estava bem colocado, eu já era um profissional que tinha uma formação, já tinha uma experiência. A vaga que me apareceu perto de mim, né, era em Itatiba. Eu estava em Jundiaí, na época, morando em Jundiaí. Tenho casa até hoje lá. E aí eu falei, cara, só se eu mentir nesse currículo aqui, porque se eu falar quem eu sou, talvez não vão me chamar para uma vaga de designer júnior. Era uma vaga de designer júnior. E naquela época você era um designer? Eu já era UX researcher. Nossa! Tinha terminado uma pós já ali. Que bacana. Na área de UX, que é a minha área de expertise, é UX, sempre foi, né? Depois que eu migrei e tal. Eu minto no currículo, a Thaís Brunelli me chama para uma entrevista, eu dou meto louco de novo ali, não conto muito. Mas por que eu fiz isso, Jonathan? Eu sabia que numa grande empresa que eu estava, eu podia passar o resto da vida lá com um bom emprego. Migrar de uma para outra seria fácil até, mas eu não queria um emprego. Eu já tinha, assim, um privilégio de estar com uma situação financeira boa. Isso é uma coisa que nem todos têm, esse privilégio que eu tive. Mas eu poderia sair de ganhando ali 10, 11 mil que eu ganhava na época e aceitar uma vaga de designer júnior. Mas tudo preparado, tudo pensado. Por quê? Se numa grande empresa eu tenho muitas pessoas muito boas, porque já está consolidada a empresa, já está grande. Falei, se eu for para uma que está começando, né, que está engrenando, estava crescendo bastante naquela época, eu posso me destacar mais. Não deu outra. Eu fico 1 mês como designer júnior só. O segundo mês eu já estou ajudando o education da Matriz e eu já estou pegando os projetos que eu falei para você, Action Coach, aí, Sorri Fácil, que era a expansão da rede, tudo já como uma liderança na V4 Company. Claro que era uma liderança muito pequena, muito mirradinha ainda, não é nada a ver com o que é hoje. Mas eu escolho vir para a V4, porque eu identifiquei lá atrás, no começo de tudo ali, que a V4, por ver o crescimento, por ouvir o Denner, que é um cara genial, quem já teve a oportunidade de sentar perto do Denner e ouvir ele falar com você, genial. Cara, isso aqui vai dar muito certo. Apostei e eu acho que eu acertei na aposta. Né? Não temos dúvidas que você acertou, Basiotti. Que bela história, que interessante. Você nos deixou saber uma coisa várias coisas que eu gostei muito e me inspiraram. E uma delas foi, antes de entrar na V4, porque essa pode ser a realidade de bastante gente, vários investidores e pessoas que ainda não são investidores da V4. Você falou que consumiu muito do material do Denner e do Gruzinski, que está disponível no YouTube. Né? E se era 2019, o material ele era muito mais reduzido. Né? Você identifica que essa sua ação, tá, de ir atrás, de buscar esse conhecimento, mesmo antes de entrar na empresa,
te ajudaram no seu caminho V4 Company? Muito embora também, levando em consideração que você já tinha muita experiência, né? Me ajudou muito, porque é o seguinte, a experiência que eu tinha, primeiro que era um mercado tradicional, era um mercado CLT, que eu estava inserido ali, né? Era um bom emprego, como eu falei, mas ela não me dava muito mais do que isso. Era uma troca, eu trabalhava, eu oferecia minhas horas de trabalho, eu recebia em troca. O mercado geralmente oferece isso. O que a V4 me ofereceu nesses 5 anos é muito mais do que isso. A gente vai ver durante a conversa aqui que eu tive a oportunidade de construir coisas enormes dentro da rede V4 Company e somente a V4 me deu essa oportunidade. Talvez numa grande empresa que eu estivesse, para poder chegar no que eu cheguei hoje na V4, cara, eram 30, 40 anos. Sim. A V4 tem o poder, isso é bem legal, ela tem o poder de encurtar esse tempo para fazer grandes realizações e o tempo na V4 ele corre diferente. Corre. Esses meus 5 anos parecem 25 anos de carreira, sim, né? Sim. Pela intensidade, pela possibilidade de atuar em vários projetos. Um outro adendo importante, por exemplo, empregado numa grande empresa, pô, bacana, só que lá eu trabalho com uma empresa, às vezes com um produto só, né? Se eu for migrar, vou migrar de um produto para o outro, no máximo. Na V4 eu posso atuar com vários clientes, vários nichos, diferentes métodos de atuação, diferentes nichos de poder consolidar ali uma campanha focando sempre em conversão. Então, isso é algo que só a V4 oferece hoje dentro das grandes empresas atuantes no Brasil. Essa experiência, essa oportunidade que a V4 para você, investidor que é novo na V4, ou que já tem algum tempo e eventualmente tem esquecido disso, lembre-se, o Basiotti está aqui. Ele criou as próprias oportunidades porque estava preparado para isso. Bom, ele deixou muito claro aqui que consumiu material, já tinha formação, já tinha pós-graduação naquilo que fazia, e isso, com certeza, foi determinante e é determinante para o sucesso dele. Eu quero que tu me diga, Basiotti, o que tu não fez na V4 Company até hoje? Olha, uma área apenas que eu não explorei. Somente uma? Uma área, que é a gestão de tráfego. Eu não subi campanha. Mas como a minha área, eu sou diretor criativo, está muito ligada ao tráfego, eu conheço muito de tráfego. Agora, nunca sentei num PC ali, vamos subir uma campanha. Isso eu nunca fiz na V4, é muito maluco. Mas até coisas que a V4 não fazia, na minha vivência dos 5 anos, eu passei a fazer por identificar oportunidades. Isso aqui cabe na V4 Company, vai trazer receita para a minha unidade, vai trazer receita para a V4 Matriz, e eu coloquei isso em pauta, foi aprovado. Me fala qual empresa eu conseguiria colocar uma ideia na mesa, sem nenhuma, não tinha métrica nenhuma. Eu identifiquei uma oportunidade, trouxe e aprovaram de eu construir, que é, por exemplo, o e-commerce. A V4 Company não construía e-commerce, terceirizava tudo, era tudo terceirizado para outros players. Nessa época foi muito bom. A gente fez mais de 400 lojas para 400 novos clientes, né? Eu vou chegar depois nisso aí, na época do Cury ali, mas a V4 deu essa chance. Então, o que eu não fiz foi porque eu não tive afinidade com tráfego, proximidade, mas o que eu não fiz talvez é algo que eu ainda não encontrei, porque se eu encontrar algo novo que traga receita, que mexa o ponteiro de venda do meu cliente, a V4 vai deixar eu fazer. Esse é o seu modelo mental, então, Basiotti. Pelo que eu percebi, você está sempre buscando novas oportunidades, onde eu posso gerar mais valor, onde eu posso trazer mais receita para o meu cliente e, consequentemente, para a minha unidade. Sempre que eu inicio um projeto, eu busco ser uma referência naquela área, no mínimo ser muito bom no que eu estou fazendo. E-commerce, por exemplo, aí, que é muito maluco alguém que veio do criativo. Tem o UX ali, que é plataforma, que é tela, mas eu na V4 eu foquei sempre em criação, criativo, LP, tudo mais. Mas ir para e-com, para mim era muito claro ir para e-com, porque design é meio. Design sempre vai ser meio. O que o design tem que ligar? A conversão. Design tem que vender. Assim como o marketing só é marketing se vender, o design está atrelado ao marketing. Então, se o design não vende, ele não tem serventia, não tem função. Foram tantas lojas criadas nessa época que se você for hoje aí no Google e pesquisar como trocar um banner da Tray, eu apareço, sem pôr meu nome. Você vai no YouTube, Design Tray, 2 palavrinhas, sem meu nome, eu apareço. Por quê?
O próprio algoritmo hoje vincula o meu nome à criação de e-commerce na Tray, que é a parceira V4 há muito tempo, é minha parceira há um bom tempo, e tudo isso veio por eu ter liberdade de poder opinar, de poder testar e poder validar dentro da V4 Company. E eu sei, Basiotti, que essa liberdade, ela não veio de graça. Ela veio porque você é competente, é o whatever it takes, pega os projetos e leva de ponta a ponta, sempre entrega o seu melhor. Que dica você teria? E depois nós vamos entrar em qual que é o seu cargo, qual foi a sua trajetória até o seu cargo, você já falou qual era, né, na Bilinski Co. Minha pergunta é, que dica você daria para um novo investidor, um novo designer, que está entrando na V4 hoje, né, e quer esse espaço? O que ele deve olhar, o que ele deve buscar, como é que ele deve gerar valor? O pessoal que vai estar assistindo aqui, eu falo com muita gente da rede, muitas unidades me procuram, e eu sempre tive uma abertura com outros escritórios que não são o nosso. Mesmo antes de ter single entity em pauta, eu já fazia isso. E sempre que eu entrava numa nova unidade, eu já fazia acordo com o sócio proprietário ali. Olha, eu sou assim, o pessoal me conhece, vão me procurar e eu gostaria de não ter que não falar com eles, de ignorar. Então, eu dou muitas dicas, venho a cada dia mais dando dicas para novos investidores da minha unidade, da Bilinski Co, e de outras. E o que eu trago sempre para eles? Pessoal, a área criativa, primeiro lugar, a cada tempo, a cada ano que passa, tudo vai ficando mais tecnológico. A IA está aí, está todo mundo vendo. Então, o que é manual, em massa, sempre vai acabar o quê? Decaindo. Você quer ser um cara mais artesão? Pô, bacana. Mas então você tem que nichar tanto isso, para que seja um diferencial ser artesão. Tu quer fazer em massa? Pô, legal. Só que se você fizer muito em massa, é o outro extremo. E nenhum extremo é bom. O que eu trago sempre? Tá, tu vai ser criador, né? Tu vai ser um designer aqui. Quanto menos tempo você tiver pesquisando o seu cliente, o cliente do seu cliente, e como fazer uma amarração no meio aí do atendimento ao seu cliente, que é cliente V4, e do cliente potencial do seu cliente, pensando já, cara, esse público aqui, se vê um criativo assim, pode funcionar melhor ou não pode funcionar. Ah, aqui esse tom de voz pode caber para esse cliente ou não para esse cliente. Mesmo ali na fase de achismo ainda. Sente, pense, ache, né? Imagine, mas depois pegue, anote isso, mas pegue tudo isso e vá para uma fase de pesquisa profunda. Porque se você não gasta tempo na pesquisa, tem que fazer mágica no editor. E mágica, meu amigo, não vai vender. Pode até vender, mas vai ser um acaso. Design sem projeto é um mero acaso. Pesquisa é o que molda tudo. Projeto é o que molda tudo. Design não vem de desenho, né? É de projetar, né? É de desenvolver. E como que eu desenvolvo algo sem parar, respirar e pensar? Esse é o maior conselho que eu dou para o pessoal. Olha, que dica de ouro. Me parece que você trouxe alguns conceitos do livro Quem Pensa Enriquece. Tudo começa aqui no pensamento. E, olha que bacana para você, que não precisa ser somente o designer. Todas as outras funções, todo mundo da V4 Company, esses mais de 4.000 investidores, o Basiotti deu uma dica de ouro aqui. Dedicar tempo para estudar o nosso cliente e o cliente do nosso cliente. Não há mágica. E como é que você, Basiotti, como é que você faz essa estrutura de estudo do seu cliente e do cliente do seu cliente? O que você busca? Onde você acessa essas informações? Você fala com o cliente? Você liga para o cliente para entender? Como é que é esse frame? Tá, eu vou tentar não ser muito técnico. É um processo que ele é um tanto quanto complexo, mas o conceito é simples. É sobre ouvir mais do que falar. Quanto mais eu falo para o meu cliente, menos eu falo com o cliente do meu cliente. Porque se eu falo muito com o cliente, estou falando, eu estou só colocando, injetando informação, não estou ouvindo ele. Quem conhece mais sobre a... Quando eu vou falar com uma marca, eu vou sempre com o stakeholder, ele pode falar para mim ali um dia inteiro sobre a marca. Eu vou tentar absorver ao máximo. Só que o seguinte, ele respira a marca todos os dias. É um empreendedor brasileiro que acorda cedo, que vai lá para o seu local de trabalho, que paga seus impostos,
ele respira a parte boa e a parte ruim. Se eu não ouço esse cara, o que eu vou receber dele é só respostas às minhas afirmações. E a minha afirmação é nula. Eu não sei da marca. Eu acho que eu sei. E o maior erro de profissionais hoje no mercado é achar que sabe tudo. Não ter humildade intelectual. Primeiro, de ouvir, como eu falei. Segundo, de buscar novas informações, de se capacitar. E esse frame que eu faço para poder chegar num valor otimizado de criativo é começando a ouvir o meu cliente e, se possível for, nem sempre como eu tenho muito cliente aqui na capital, eu estou aqui em São Paulo, eu consigo ouvir o meu cliente na rua até às vezes. Que legal. A gente faz um research ali na prática, a gente faz um cliente oculto, às vezes, uma campanha que está rodando, às vezes até presencial, esse cliente oculto, quando é Inside Sales, por exemplo, né? Mas a base é ouvir. Todo o resto é um framework para cá, ou é um método para lá, mas que vai culminar no mesmo lugar. Ouvir mais do que falar. O processo da escutatória, né? Uma escuta ativa, atenta, prestando atenção aonde? No seu cliente, no cliente do seu cliente. Que aula, Basiotti. Que aula. Que se as pessoas aplicassem, os investidores aplicassem mais esse processo no dia a dia, quando forem tratar com os clientes, com os próprios investidores, na sua própria unidade. Quem sabe você tenta falar um pouquinho menos e escutar realmente interessado. Tem um autor que eu gosto muito, eu já citei ele aqui, que é Daniel Goleman. E ele fala que um dos pontos principais de uma liderança, e nós somos liderança, se não somos ainda, as pessoas que estão nos ouvindo serão possivelmente, se quiserem seguir o caminho da liderança, podem ser especialistas também, é a escuta realmente interessada. Porque o outro ser humano sabe, você sabe, quando a pessoa está realmente te ouvindo de maneira genuína e interessada, ou quando a pessoa está te escutando, quando o investidor está te escutando e a cabeça está em outro lugar. Então o processo da escutatória se aplica essencialmente aos clientes. Obrigado por ter dado mais essa pílula de conhecimento aqui. E, Basiotti, agora eu quero saber, a sua jornada dentro da V4 Company, qual posição você ocupa hoje? Eu sei que você é sócio da Belinsky. Conta pra gente essa curiosidade, esse caminho, que eu sei que ele não foi sempre linear, não é? Ele não foi sempre linear porque nenhum caminho é sempre linear. Não é linear, não tem nenhuma linearidade em jornada, em carreira, né? Como eu falei, comecei então ali em Itatiba com a Thaís Brunelli, foi a primeira unidade V4 da qual eu trabalhei, quem me abriu as portas. Sou muito grato até hoje para a Thaís. Thaís fez história aqui dentro também. Fez. E comecei ali. Por 2 oportunidades eu fiquei junto com elas lá em Itatiba, até chegar um momento ali que a gente, não tá mais legal aqui, vamos cada um seguir o teu caminho, legal, mas sempre com muito respeito, sempre com, com um carinho que ambas tinham ali, né, nas 2 sócias na época. E aí eu começo a minha jornada em várias unidades. Em uma época, isso nem é permitido hoje, cara. Olha como era maluco isso em 2021 para 2022. Eu fui head em 2 unidades diferentes. Nossa! De criação, head de criação. Uma presencial e uma eu fazia só por videochamada. Era mais consultivo, mas eu estava lá nomeado como head lá, recebia tudo. Não façam isso, pessoal. Isso aí foi só um teste que a gente fez. Não funciona. Não tem como você engajar fazendo coisas diferentes. Não tem plano B. Exato. Tem que ter um plano Exato. A. Né? Essa prática ela é veementemente proibida na rede hoje, né? na rede. Era outro momento. Era outro momento. Foi por pouco tempo. Foi Perfeito. Um teste para vou para cá ou para lá. Cheguei a ficar ali. Mas o que isso me trouxe de bom? E por que eu trago esse exemplo? Né? Se é uma coisa que não é feita. Porque isso me mostrou, cara, foco. Você quer fazer o quê? Tu quer voltar a ter só um emprego, igual você tinha lá atrás, ou quer construir algo? Como eu falei que lá atrás eu comecei a ajudar muito a V4 Company Matriz na formação de novos franqueados, de novas unidades. Houve ali uma oportunidade que eu trabalhei com uma turma que hoje tem pessoas muito boas, unidades muito boas na rede. Cito 2 aqui, né? Kelvin Cury e Junior Cló, ambos do Sul. Olha, que bacana. Os 2 foram aprovados nessa minha turma aí. Essa aula está gravada, está online até hoje. Lá é memorável essa aula. E o Kelvin, eu fiquei mais próximo dele, do Cury. Passou ali, aprovado tal, me agradeceu. O pessoal todo lá me agradeceu. Papo vai, papo vem. Olha como faz tempo. Não tinha Slack, era Discord.
Nossa, muito. Era Discord. Era Discord. Memória desbloqueada. Sim, Era Discord. desbloqueada. Quem é antigo de rede aí vai lembrar, era Discord. Aí o Kelvin postou lá assim, tem um e-commerce complexo, se alguém souber como fazer, me procura. Eu fui lá e respondi na hora. Se for complexo, me interessa. Se for simples, eu não quero. Né? Com uma soberba até ali, né? Mas é porque eu conheci o Kelvin, né? Ele respondeu, pô, legal. Começam os papos, papo vai, papo vem. Eu em Jundiaí, na época. Ele lá em Cascavel, no oeste do Paraná. Meu amigo, lá é mais perto da Argentina do que de São Paulo. Sim. Pra tu já ver aonde que eu fui parar, né? Conversamos, combinamos, fui pra lá. Quando eu cheguei lá na unidade do Cury, eles tinham de faturamento uns 45 mil reais, 60 mil reais, algo nesse tipo aí. Só que assim, se olhar pra unidade dele, ele tinha 45 clientes com 4 meses de existência. Nossa. 45 clientes com 4 meses é surreal. Surreal. É surreal. Pô, eram os piores clientes possíveis da história. Mas tinha 45. Tinha 45. Tinha 45. Esse cara tem algo de diferente aí. Vou lá, fui conhecer e tal, gostei. Acordamos, mudei pra lá. Mudei, comecei a trabalhar com ele e tal, papai, papo bem. A gente começa a vender 50 clientes, 80 clientes, 100 clientes. E detalhe, a operação era numa casa. Era uma casa, um sobradinho. Em cima era o comercial, e embaixo era o criativo. No porão, era uma garagem, um porão, mas era um porãozinho de verdade. Um porãozinho digno. Digno. Era um porãozinho digno. Lá era assim, se fizesse frio, esfriava, e se fizesse sol, esquentava. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Era muito precário, mas digno. Sim, né? sim. Trabalhávamos lá. A gente foi crescendo tanto, passando por e-commerce, por LP, por novos clientes, depois franquias. Quando eu saio do Cury já sócio, né, eu fui sócio, virei sócio lá depois de 2 anos, era mais de 700 mil de faturamento. Chegamos a ser a terceira maior da rede numa época, passamos um pequeno período, mas passamos, a Bilinsk, né? Passamos, viu, Lucas? Tá na história aí. E cara, o momento mais desafiador, porque assim, o que eu vou falar pra vocês, turma? Cheguei, virei sócio pela primeira vez ali, pô, emocionante. O meu trabalho sendo reconhecido, não foi um trabalho fácil. Imagina a proporção, sair de 50 mil reais para 600 mil, a jornada que importa. Parece que o número não é tão alto, 650 mil, mas a discrepância entre os dois... 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes. Só que, ao mesmo tempo em que eu cheguei, tive minha ascensão e tive reconhecimento, também tem que ter uma hora bem clara na mente da gente, que é assim, cara, depois de um tempo, já sócio, e a unidade já grande, hoje é um dos escritórios mais bonitos que eu conheço, é o do Cury. É bem bacana. Ele cabe umas 100 pessoas lá, fácil. Agora tem bandeirona, tudo tá bem bacana lá. Mas eu me vi não somando mais como sócio, não somando mais como player. Né? Primeiro foi um, depois o outro. E saber reconhecer isso, cara, eu não tenho mais o que agregar aqui. Talvez eu fosse o player que ajudou eles a rampar, a crescer. Mas agora o caminho que eles vão seguir, talvez seja o meu. E foi muito, muito fácil encerrar esse acordo lá. Primeiro, o Cury é um cara que é fenomenal, aprendi muito com ele aprendeu muito comigo. O Rafael Lonkowski, esse é o meu irmão para a vida toda. A V4 me deu um irmão, primeiro foi o Rafael Lonkowski. Até hoje somos muito próximos, tivemos um papo ali, cara, não consigo mais fazer isso ou isso, parece que vocês querem isso. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Acabou. Nisso eu volto para São Paulo. Na volta para São Paulo, olha que maluquice isso. Eu falei, olha, eu vou tirar umas férias de V4, porque, não, é muito puxado. V4 é puxado, V4 é 5 anos em um. Sim, papinho furado, né? Porque não fica um dia longe da V4. Eu cheguei, eu tinha 12 propostas de 12 unidades diferentes. Nossa. O pessoal soube que eu tinha saído, né? Imagina, eu já tinha um nome na rede, aí era um ex-sócio, 12 propostas. E eu acabei, olhei todas e tal, falei, não, eu vou tirar meu tempo aqui. No último minuto, um amigo meu, que foi da unidade Brunelli, eu fui head dele lá, ele era sócio do Bilinsk. Ele falou, cara, tem um projeto novo lá, que o tal de Lucas Bilinsk está criando. Um tal de Lucas Bilinsk. Um tal de Lucas Bilinsk. Você não quer bater um papo lá? Eu falei, mano, não vou, tal. Porque, assim, quando a unidade Brunelli lá atrás tem uma pequena ruptura, a minha equipe de design foi pro Bilinsk. Eu não fui, porque eu já achava eles grandes na época. E eu queria uma unidade pequena para construir algo grande, que foi o Cury.
Falei, não, cara, já não fui naquela época e tal. Não, vamos lá, vamos conversar lá. Eu fui. Cheguei lá, sentei, aí me apresentei, o pessoal me conhecia, me apresentei e tal. O Lucas levanta e começa a falar. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bom, tu já falou com o Lucas. O Lucas, quando fala, meu amigo, ele dá aula, né? Ele não fala. Foi meia hora, eu falei, cara, pode parar. Me convenceu. Tô contigo, vou vir aqui pra cá. Tamo junto. E ele foi o único que não me fez proposta. Todos os 12 fizeram, e eu não fui. Ele sentou e falou do projeto. Eu fiz a proposta, eu quero. Tô com você aí. E começamos ali, na Bilinski, há mais ou menos 1 ano e 8 meses atrás. Na Bilinski é muito maluco, porque desde o começo eu agi como sócio. Ele é fundamental, né? Ser sócio, antes de ser sócio, importa muito. Até hoje, por exemplo, na Bilinski ali, você vai pegar... Hoje nós temos 5 diretores. E eu tenho pessoas que são sócios há muito tempo e não são diretores. E eu viro um dos diretores por agir como sócio já. É você fazer com que o superior ali, né, o sócio fundador, ele seja obrigado a te nomear sócio. Se ele nomear, o erro é dele. Tente ser sócio antes de virar sócio, antes de ter a placa na mão. A placa é um símbolo. Pô, bacana. Mas ser sócio de verdade é todo dia respirar a empresa, respirar a sua unidade e, acima de tudo, saber o que é V4 Company. A V4 Company molda a nossa empresa, a nossa suplementa a V4. Quando você entende dos 2 pesos diferentes e age como sócio, tu está construindo uma carreira e não um emprego. E isso faz diferença. Você está construindo um legado. Um legado. Um capítulo muito interessante. Não é mesmo? E assim, Basiotti, essa sua história, seu trajeto, ele é inspirador. Tenho certeza que tem vários designers, copywriters, gestores de tráfego, accounts, que você já foi account também. Estão olhando e falando assim, rapaz, que legal. Tem uma pessoa, um ex-sócio da Matriz, uma vez ele não tinha se tornado sócio ainda, eu cheguei e falei para ele, pô, e aí, estava no processo de inscrição de sociedade, nós estamos com o processo aberto agora na Matriz, né? Ele olhou para mim e falou assim, ó, Jonathan, eu já sou sócio desde o dia que eu entrei, só ainda não me deram os papéis para assinar. Aquilo virou uma chave na minha cabeça de pensar como sócio, agir como sócio, mesmo ainda não sendo, isso faz muita diferença. E falando de sociedade, você tem uma coisa muito especial, olhando para aquela câmera lá, eu, né, você nessa aqui, uma coisa muito especial na sua sociedade na Bilinski & Co. Essa história é uma história emocionante. Ela atrás, é na Curi. É na Curi. É na Curi? É na anterior. É na Curi, ó. É na Errei anterior. por 2, É na anterior. mas igualmente importante. Importante. Conta pra gente, por favor, que história foi essa? Como é que ela chegou à sua sociedade? O que está envolvido? Cara, a V4 ela tem uma participação muito grande na minha vida pessoal. Se é que eu posso falar pessoal, profissional, eu também sou adepto a... Eu tenho vida, né? É uma vida na qual eu faço aqui, desse lado, algo profissional e aqui algo pessoal. Mas o meu maior motivador hoje de viver, de estudar mais, de buscar mais, é meu filho. Eu tenho um filho. Qual é o nome dele? Henry. O Henry. O Henry está hoje com 3 anos. E o Henry, ele nasce quando eu viro sócio. Quando você vira sócio? Como assim, quando você vira sócio? Isso aqui é muito intrigante. Eu conheci, claro, a mãe do Henry também era V4 Company, né? Então, se não fosse a V4, talvez eu não teria Olha aí. filho hoje, né? Um abraço para a mãe do Henry, né? Nós nos damos bem, Que legal. graças a Deus. Mas, na ocasião em que eu viro sócio, é a ocasião do nascimento do meu filho. Os astros se alinharam tanto, de uma maneira tão maluca e absurda, que não teve como... a maioria sabe, mas eu tenho uma tatuagem da V4 Company com a data embaixo. Olha isso. Que é a data do meu filho e é a data que eu viro sócio. Essa sua tatuagem tá no seu Instagram, né? Tá, no meu Instagram. Qual que é o seu Instagram? @obaziotti. @obaziotti. E no dia que você vira sócio, o seu filho nasce, no dia que seu filho nasce, você vira sócio. Qual que é a chance? Cara, é improvável. É muito improvável. É muito, muito, muito improvável, porque, pô... Não fui eu que marquei a assembleia interna, por exemplo. Não fui eu que me escolhi de sócio, né? Foi outra pessoa. Então, bater no mesmo dia é absurdamente improvável. Muito improvável. Que história bacana, que história inspiradora. E o Henry cara, sem dúvida alguma, o Henry hoje é o meu maior motivador para poder crescer ainda mais
Já construiu uma carreira legal, mas tem muito a ser feito ainda. E na V4 É Company. só o começo. Baziotti, é só o começo. Nós estamos apenas começando. São só 12 anos de V4. Somente. É aquilo que você falou. Daqui um tempo, as pessoas, eu já tenho amigos que me mandam fotos, eu sei que mandam pra você também, falando assim, rapaz, vocês estão em todos os lugares? Sim, nós estamos em todos os lugares. Hoje, já o pessoal me procura bastante. Não existia isso lá atrás. É muito maluco. Nós não percebemos o quanto esse crescimento, talvez, ele é exposto a quem não é V4. A gente convive tanto com o mundo V4, com pessoas da V4, que a gente não está alinhado. Como que o pessoal que não é daqui está vendo? Os caras mandam para mim, pô, cara, vocês estão gigantes, estão enormes, como é que eu faço para entrar aí? Cara, tá aqui, site de vagas aqui, vagas matrizes, vagas unidades, o que tu quer. Mas porque eles estão... Tem propaganda no YouTube. Aí podcast, vai lá no Spotify, tem Roy Hunters. Pô, aí vai ver ali um anúncio no Pânico, que é TV, por exemplo, né? Que não era tão explorado. Tá a V4 lá, tá o Denner. Tá surreal, cara. Tá, nós estamos gigantescos. Gigantesco. E somos compostos por investidores. Nós somos uma empresa de professional services, os investidores que compõem e fazem isso acontecer todo santo dia, assim como o Baziotti. Né? Nós temos uma história bem legal de um investidor. Conta. Na nossa unidade. Por sinal, chama Henry também. Né? Olha aí. Não é o meu filho, é um outro Henry. Mas Ainda não é o seu filho. Em breve, olha aí. Vamos lá. Esse aí começou com a gente, ele era menor de idade ainda. A gente precisou ir na mãe dele para poder pegar a assinatura, para ela autorizar ele a trabalhar na V4. Que bacana. Nós temos alguns casos assim. Mas por quê? Esse cara, ele é de tráfego, né? Do Sobral, lá, comunidade Sobral. O cara adora o Sobral. Então, estudava sempre tráfego. Só que ele não quis ir para a comunidade Sobral. Ele acabou encontrando outra empresa no caminho. Ele viu a V4 Company. Falou, cara, V4 aqui e tal. E começou a seguir o Denner, me seguia o pessoal ali da unidade. E um dia, ele contando essas histórias aí meio por cima, né? Vou me candidatar aqui. E aí começou, assim, um bate-papo, porque não podia contratar ele, né? A gente não tinha estágio na unidade na época. Hoje tem, por exemplo, alguma coisa mais próxima ali. E aí, esse cara falou, não, tem que falar com a minha mãe. A gente foi lá, mas tipo, não é porque o cara era bom, eu não sabia se ele era bom. Hoje eu sei que ele é. É um dos melhores que eu tenho ali, novinho, um dos melhores que eu tenho na unidade. Que legal. Um dos melhores. Mas é porque o cara, ele demonstrou tanto interesse em fazer parte da equipe. Como é que tu nega isso? Como que você não dá uma chance? Como é que você não vai lá falar com a mãe dele? O cara demonstrou interesse, o cara já estudou, o cara já correu atrás e ele está ali disposto a construir uma história. Quisera eu tivesse mais pessoas assim como ele, sabe, Jonathan? Que legal, que fantástico. Você pode contar pra gente como é que está dimensionada a sua equipe hoje? Quantas pessoas você gerencia dentro da Bilinski & Co? Como é que funciona o seu dia a dia? Olha, o que eu posso falar para tu é o seguinte, o que está sendo construído ali na Bilinski é surreal. Como eu atuei em muitas unidades, né? Tu pega minha conta Unbounce lá, por exemplo, eu vou falar disso daí, Vamos chegar no Unbounce. Tem mais de 30 unidades lá, né? Porque eu ajudei muitas, fiz para muitas, é por isso que eu chego nesse número. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu chego na Bilinski, cara, a operação deles é muito diferente de todas as que eu vi. A do Cury, a gente construiu uma gigantesca, passamos por um pequeno momento da Bilinski, voltamos para quarto depois, a vida que segue depois disso daí, mas eu vi grandes operações. Mas a do Lucas Bilinski, ela é muito estruturada. Ela tem um ar de laboratório, onde a gente faz experimentos que a rede não faz às vezes, talvez por não estar em São Paulo, capital, por N outros motivos, mas essa visão que o Lucas tem de motivar o time dele e de guiar. O Lucas, ele é um comandante de um navio gigantesco. Ele consegue dar, aqui é o norte, vamos para lá. Não, agora é para o sul, vamos para lá. É leste, vamos para lá. Mas ele dá só o comando. Ele estimula que aqueles que estão com ele consigam fazer ele virar para cá, virar para lá, ir para lá. Ele não é centralizador. E aí, nisso, eu chego lá atrás, já chego como liderança na Bilinski, já chego como um head ali, e foi raro acontecer também isso lá, geralmente o pessoal constrói, né, só lá dentro, mas eu cheguei como liderança, mas era uma liderança que não tinha, assim, uma definição. Eu sentia que eu estava ali mais pelo meu nome, pela minha carreira, pelo que eu construí lá atrás, nas outras unidades, do que, estou aqui operando mesmo. Durou pouco tempo. Eu comecei a identificar aqui, isso aqui não funciona como deveria, ou se fosse assim,
eu teria mais LP com o meu cliente. Ou talvez na venda, se eu vendesse falando assim, sobre o design, sobre sobre UX, eu aumentaria o ticket. Só que eu era novo, então eu dava uma ideia aqui, uma ali. Só que eu respirava aquele escritório. Era na Paulista ainda na época. Eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Ninguém me pedia isso. Eu estava sempre lá. Por quê? Eu queria absorver ao máximo a operação Bilinski. Com o tempo passando, cara, aquilo que eu falei de ser sócio antes de ser sócio. Chega uma hora que você meio que põe o cara na parede, irmão. Ou você me torna alguém com mais liderança ou com mais poder de decisão aqui, ou você vai sair como errado na história. Ele é obrigado a me promover, por quê? Respirando o escritório, trabalhando ali quase que o dia todo, trazendo inovação, buscando novas soluções. Eu acabo virando ali o quê? Um diretor de criação, que é o meu cargo atual. Existia um head de criação já. Por que eu não viro head de criação? Porque o que eu trabalho hoje na Bilinski, né, o que eu faço na Bilinski hoje, não é só sobre o design, como eu falei lá atrás. O design é meio. O que eu criei na Bilinski, e é por isso que a rede me procura tanto, é a visão de design business. Então, tudo que é criado tem que ser criado com foco em venda, com foco em conversão. Eu coloco o head de criação antigo. Primeiro, eu extingo o time criativo, eu faço ele parar de existir, que tinha um time ali que servia a unidade toda. A gente manda um para cada um para os squads. Para os squads, para dentro dos squads. Dentro dos squads. Muito importante isso, né? Que é como deveria ser. Exatamente. Como deveria ser. Quem não faz ainda faça, tá? Turma, coloque dentro dos squads. Trago esse cara, é o Juan. Juan é muito bom, um cara sensacional. E ele vira um gerente de criação. Então, hoje, tudo que é mais focado na operação, na criação, validação, qualidade, o Juan olha. Agora, é um design de uma conta estratégica? Eu que olho. É algo para vender? Eu que olho. Tem que fazer um doc para um cliente enorme ali. Eu sento, eu dirijo. Hoje são mais de 20 pessoas que estão ligadas a mim diretamente. Que legal. E pelo menos umas 30 indiretamente. E na unidade são mais de 100. Que fantástico. Mais de 100 pessoas. E tem uma história, Basiotti, sobre a sua criatividade, uma história que é emblemática. Não é tão emblemática quanto o nascimento do seu filho e a sociedade, né? Vamos dar os pesos certos aqui. Que você tem um reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Como é que você atingiu? Conta pra gente, por favor. Eu fui muito feliz aí recentemente, o pessoal que me acompanha no Instagram chegou a ver ali, que todo mundo sabe, que desde o começo que eu dou as aulas de design, os learning, extintos learning lá de trás, Vão voltar. Ótimo. Ó, hot topic aqui, vão voltar. Todo sábado de manhã nós vamos ter um learning por função. Nós vamos ter um learning por função. Não vai ser esse o nome, vai ter outra roupagem, vai ter uma nova característica, mas espere, investidor V4 Company, espere. Basiotti vai estar lá, vai ser fantástico. Aí você tinha um learning. Essa nem eu sabia, hein? Essa nem eu essa sabia. aqui é informação quente para todo mundo. Bom, então vamos lá. Tinha esses extintos learning aí. Eu sempre falava de LP. Eu tenho uma aula ali que é... Bom, vocês sabem que aula eu tô falando, né? LP em 1 hora. Eu lancei, foi uma polêmica. Pô, como assim LP em 1 hora? Porque geralmente levava o quê? 2 dias, 3 dias para dar um LP. O que eu fiz foi mudar o conceito de página. Como o pessoal construía? Eles iam lá, chegou uma task nova. Eles abriam um documento no Unbounce, construíam uma página nova, outra task, outra página nova, outra task, outra página nova. Sempre no Unbounce. Construindo dentro do Unbounce, que é o software, o SaaS que nós usamos aí para fazer landing page. O que eu trouxe, que não é novo, eu não inventei isso, né? Eu só peguei ali emprestado da minha área de UX a parte de colocar assets todos organizados. Então tinha uma LP, antes de abrir o Unbounce, eu separava todos os assets, todos os recortes, todas as imagens, todos os textos, num lugar bem organizado. Abri o Unbounce e ia jogando lá dentro. Pá, aqui, 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 aqui. Aí eu salvava aquele layout ali e rodava a campanha. Ao rodar a campanha de uma LP, o que eu conseguia ver? Pô, funcionou bem essa LP, essa não. Tá, onde é que está o mapa de calor aqui? A primeira funciona, a segunda não. Eu ia, elimino o que está ruim, pego o que está bom, reservo. Fazia outra LP, eu via que a segunda funcionava bem, a primeira não. Mas eu tinha a primeira da outra que era boa.
pegava a segunda dessa, a primeira daquela, fazia um Frankenstein, ia juntando, para fazer uma página quase perfeita. Nisso eu tinha um modelo muito bom, validado, que convertia, certo? Daí em diante, meu amigo, da primeira, segunda, 10ª, 20ª, até a 1000ª, eu bati 1000 LPs recentemente. 1000 LPs, salva de palmas pro Basiotti, que coisa linda. 1000 LPs, todas foram com esse preceito, com esse conceito de otimizar um layout que já funciona. Nisso a empresa matriz, a dona do Unbounce, né, o pessoal do Unbounce lá do Canadá ficou sabendo disso. Entrou em contato comigo, tal, não sei como é que é. Lança, tem uma matéria, o pessoal pode entrar aí no Unbounce, por Unbounce Basiotti no Google aparece a primeira matéria no site deles ali. Eles me elogiando, né, reconhecendo aí toda a minha trajetória. Tá em inglês a matéria ali, mas quem não lê inglês, primeiro estude inglês, né? Se não der no momento, né, traduz ali. Olha aqui. Designers Ricardo Basiotti's Journey at V4 Company. 1000 Unbounce landing pages in 5 years. Olha que coisa. Turma, 5 exemplos. 1000 LPs. 1000 LPs surreal. Assim, é de outro mundo. Nem eu, assim, hoje entraria de novo nessa luta aí, sabe? É que foram assim, eu posso citar aqui. Eu fiz pro Cló, eu fiz pro Elshai, aí eu fiz, até pro Cole eu fiz lá atrás umas 2, entendeu? Eu fui passando por várias unidades. Faz uma LP aqui, uma aqui, uma aqui. Na somatória de contas, em 5 anos de V4, meu amigo, é muita coisa. Se dividir por ano e por unidade, Deu 200. Essa média, eu sei que ela pode ser flexível. Você fez mais ou menos uma landing page por dia útil. Com consistência. Com consistência. Que loucura. Parabéns por essa conquista. É exemplo aí de alguém que melhorou o processo, que inovou, né? Que entendeu a mecânica, entendeu como inovar. Né? Inove sempre uma das atitudes e comportamentos da V4 Company na prática. Porque eu tenho certeza que você fez um negócio que você falou pra gente, Basiotti. Você pensou, escutou. Não é verdade? A premissa básica de poder começar a fazer isso era... Quando eu cheguei na V4, né, eu não estou desde que a V4 foi fundada. Eu chego num momento que a V4 era pequena, mas já era uma empresa consolidada, sólida. Ainda pequena, mas sólida. Já tinha várias pessoas fazendo LP. Já tinham vários designers trabalhando na V4. Então, o que eu cheguei foi observar, ouvir bastante. Mas por que você faz aqui assim? Por que é assim? Por que é isso aqui? E captando. Para chegar nesse modelo. Aqui eu estou resumindo muito a trajetória, né? Eu pensei isso, eu fiz isso e bati 1000. Mas a trajetória... A trajetória é longa. Tenho certeza. E conta pra gente, Basiotti, nessa sua trajetória... Agora, falando daquilo que você gosta de fazer, algum hobby, eu gosto muito de estudar isso aqui, que talvez as pessoas não saibam, eu gosto de fazer isso aqui nos meus horários um pouco mais livres. O que Basiotti gosta de fazer, aprecia, que é interessante para você? Bom, como eu falei, eu tive uma trajetória, a minha carreira aí, ela sempre foi migrando. Pega uma área, vai para outra, sempre permeando o design, né? Mas para cá. Eu tive ali a experiência de poder, junto com o Lucas Bilinski, de construir um produto novo na V4, que na época não existia. Nós chamamos de V4 Content lá atrás. Hoje é o V4 Boost na matriz, é o Social Boost. Social Boost. E como que eu cheguei nisso aí? Por que eu cheguei nisso? Primeiro, eu já estava enjoado de LP. Eu já estava enjoado... 1000 LPs? Já estava enjoado de e-commerce. Né? Já tinha feito história em um, feito no outro. Criativo, que é o Basal, já era conhecido. Falei, quero algo novo. Construímos isso. Chegou um momento que o nosso produto, dentro da Bilinski, faturava mais do que a maioria dos escritórios novos da V4. Um escritório novo da V4 está começando a engrenar, vai faturar 150 mil, 200 mil ali, né? Esse produto faturou 250 mil no mês. Um produto. Nossa. Cara, surreal, estouramos aqui, isso aqui é inovador. Não era. Você põe na ponta do lápis, depois de um tempo, a operação é cara. Então, o que eu passei a estudar para entender isso? Muito mercado financeiro, muita administração, que são coisas que eu não estava tão adentrado assim. E eu tomei isso como hobby. Cara, eu não conheço isso.
eu não conheço tanto de KPI. Como é que eu vou virar uma liderança maior do que eu sou hoje sem conhecer esses números, sem conhecer indicadores? E eu falo que eu tornei como hobby porque, cara, estudar não precisa ser só uma obrigação ou só uma meta de vida porque eu quero chegar a tal lugar. Estudar pode ser um hobby teu, sim, entendeu? Pode ser estudar religião, pode ser estudar um pouco mais do seu e-sport, do LoL, League of Legends. League of Legends. Pode ser sobre qualquer coisa. Mas desde que você identifique isso como um momento que não está atrelado ao seu trabalho. Ele tem que ser um momento internalizado teu, de aprendizado. Eu estou estudando, mas é um hobby. Eu estou aqui num momento de lazer que pode e vai impactar minha vida depois. Mas o meu hobby, muito maluco isso, mas foi me adentrar a isso. O que a V4 hoje, ela é core business na V4, KPI, né? Focar ali em organização da empresa, em poder vender mais processos. Eu, por estar numa área mais artesanal, mais visual, não estava tão adentrado assim. Quando eu tentei ficar próximo por obrigação, não funcionou. Quando eu torno isso um hobby, aí eu decolo. E aí vem o que eu estou fazendo agora. Assim como eu criei um produto lá atrás que não funcionou muito bem, mas a gente viu que na ponta do lápis, né, ele não é tão lucrativo assim como nós queríamos que fosse. Que para expandir uma ideia, um projeto para a rede V4, turma, tem que ser muito lucrativo. Senão, acaba ali na minha unidade. Né? É um teste, validamos, não validamos e tal. Branding é uma área que ela é muito artesanal. Tivemos aí o BO com a Jaguar recentemente. Exatamente. Branding é muito mal entendido hoje. O pessoal ou é muito para baixo, confundem brand com logo e tudo mais, ou faz aquele brand da Jaguar, que é muito conceitual e tudo mais. Cara, não é isso. Branding não é criação. Branding é sobre tradução. É como eu traduzo uma marca para o usuário que vai comprar daquela marca. A gente está há tanto tempo falando sobre vender. V4, né? 4 vezes vender. Que a gente esquece que as pessoas se conectam com pessoas e não com as marcas em si. Mas a marca, quando é humanizada, vira uma pessoa e tem conexão. Que bacana, que bacana. Mas, Iotti, estamos chegando aqui ao final dessa excelente conversa. Ó, 53 minutos de conversa, o papo passou e eu nem vi. Você já tem 5 anos de V4 Company. Certo. Onde você se vê daqui a 5 anos? Eu não tenho a menor dúvida, e eu acho que quem tem dúvida talvez tenha que sentar um pouco, respirar um pouco, de que daqui a 10 anos, vamos estar em 2029. 2029. Quase 2030, né? Então, vamos estar se preparando para o quê? Para o IPO. O IPO. Eu não tenho dúvida, cara. Sabe, para mim é muito claro, muito palpável, e é muito assim legal que eu esteja onde eu estou, na unidade que eu estou hoje, né? Que é uma das que detém, se não a maior parte aí de equity da matriz aí que foi adquirido. Sim, né? sim. Hoje, Bilinski Co. é a unidade que tem maior equity na matriz V4 Company. E para mim ser um dos sócios diários deles ali, saber que eu vou poder me beneficiar dessa parte financeira da coisa, mas fora isso, da vitória, da conquista, de fazer... Cara, eu vou estar junto de uma empresa que fez IPO. Sabe quantas pessoas têm chance de passar por isso na vida? Uma empresa de marketing digital que saiu do Rio Grande do Sul, da periferia do Rio Grande do Sul, contra tudo e todos e chegou ao IPO. O que eu posso assim falar para vocês, e para vocês que ainda não são investidores V4 e estão assistindo aqui, esse é um sonho antigo do Denner. Ele começou do nada. Olhar hoje a V4, o tamanho que ela está, e quem não respira todo dia V4, pode achar mais um filhinho de papai que já herdou. Não teria problema também, cara, entendeu? Construir é construir. Mas o Denner começou do 0. E o 0 de quem vem da periferia é um 0 mais para trás do que o 0 de alguém que já tem recurso. Eu comecei de baixo também, eu vim da periferia, mas o que o Denner fez é surreal. E hoje, para eu estar aqui falando para vocês, cara, eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos vai ser o preparativo para o IPO ali, é porque a cada dia que passa,
essa empresa ela cresce mais, só que mais do que isso, não é só o que ela cresce em números, ela abre portas para mais pessoas, mais investidores. E a Alma da V4 é isso, os investidores que estão junto no dia a dia. Fantástico. Basiotti, foi um prazer te receber aqui. Você gerou muito valor para toda a rede V4 Company, para essa plataforma de mudança social. Eu vou insistir que você que nos escuta ou nos assiste, compartilhe esse podcast com os seus amigos, compartilhe com quem você acha que pode gerar valor. A história do Basiotti com certeza vai gerar valor para algum amigo, gerou valor para você, pode mudar a trajetória positivamente desse investidor, dessa investidora. Sou Jonathan Baumgarten, foi um prazer te receber aqui. Basiotti, esse é mais um episódio do podcast The Partnership by V4. Um abraço e até o próximo.